Bom, falando então da certificação profissional, CPL-DFT, primeiramente eu acho que a gente pode começar falando qual a razão, né, qual a importância de uma certificação hoje, uma certificação profissional. A gente, quando fala em certificação, a gente conhece muitas certificações aí relacionadas à auditoria interna, à tecnologia, certificações de idiomas, né, onde de fato se procura certificar por meio, né, de uma entidade formalmente estabelecida, uma entidade que tenha credibilidade, que ateste, né, que aquele profissional tem capacidade, tem competência para atuar na área na área em que ele pretende atuar, no caso aqui os profissionais de PLD, CFT e ampliando um pouco hoje mais na questão dos crimes financeiros. A gente, voltando, né, no nosso caso aí, a gente pensa sempre na nossa formação acadêmica. Então, eu, por exemplo, me formei aí, me graduei no final da década de 80, depois fiz um pós-graduação, e até aproveitando aqui a lembrança que o Juan fez em relação ao câmbio, né, eu lembro que no final dos anos 80, e até um pouco difícil para as pessoas mais novas entenderem um pouco isso, né, mas na época o examinador do Banco Central, ele vinha todo dia, né, fazer a verificação dos contratos de câmbio, que eram todos mantidos em meio físico, né, e a gente chamava lá na época o pessoal da área de câmbio de o fiscal do Bacen, né, ele vai chegar e vai verificar toda a documentação, e aí ficava aquela correria, né, o colaborador da área de câmbio vinha trazer um pacote gigantesco de contratos, de documentos, e aí ficava aquela discussão, né, obviamente com aquele foco de controle das divisas, como o próprio Juan comentou. Ou seja, naquele momento, a preocupação do Banco Central era, principalmente na saída de recursos, né, nos contratos aí de venda, de importação, garantir que, de fato, aquela operação tinha uma fundamentação legal em termos de estava amparada no documento, numa razão para sair o recurso para fora. E, obviamente, que depois disso, né, com toda aquilo que o doutor Leonel também comentou com relação os eventos que foram os marcos, né, parece que a cada 10 anos a gente tem um marco importante na questão de lavagem de dinheiro. 30 anos atrás a Convenção de Viena, depois 20 anos atrás o surgimento da Lei 9.613, a CVM 301, 10 anos atrás a 3461, e agora mais recentemente toda a questão aí das leis de anticorrupção e também do financiamento do terrorismo. E onde que eu quero chegar com tudo isso? Cada vez mais a gente percebe que essas disciplinas que compõem um conceito maior de crimes financeiros, elas são extremamente, elas demandam muito de conhecimento por parte dos profissionais. Então, não adianta só a gente achar que uma formação acadêmica lá atrás que tem um cunho mais generalista vão nos manter, né, durante anos e anos em condições de a gente exercer a nossa atividade. Então, eu acho que fundamentalmente a certificação ela vai alinhar o conhecimento e a confirmação da competência nessas disciplinas que a gente cada vez mais acompanha em função da regulamentação, em função dos próprios fatos que acontecem na sociedade, que a gente tem que conhecer muito bem para exercer o nosso papel. Eu só queria trazer aqui rapidamente um depoimento, né, um testemunho pessoal. Eu também comecei a trabalhar na área de prevenção à lavagem de dinheiro em 2008, há 11 anos, e naquele momento, na instituição onde eu trabalhava, havia um incentivo à realização da certificação internacional na época, né, que é o que existia naquele momento. Eu fiz essa certificação, né, por sorte passei, e essa certificação me possibilitou anos mais tarde, alguns anos mais tarde, a ser contratado, né, numa oportunidade de imigração de empresa, que foi confirmada posteriormente pelo meu chefe, que obviamente que quando você tem candidatos com o mesmo nível, o mesmo perfil, as mesmas características, isso nesse caso acabou servindo como diferencial. Então, queria trazer esse testemunho aqui para dar para vocês a real medida da importância de uma certificação. Bom, a CPL-DFT, obviamente que ela é um programa de certificação, um exame que ele é voltado para profissionais que atuam nos diversos segmentos, sejam eles setor público ou setor privado. Obviamente que aqui a gente tem diversos segmentos, diversas
entidades ou empresas que estão vinculadas aos diversos segmentos do mercado financeiro e outros também. Então, ela é uma certificação que serve para tanto aquele profissional que já atue na área de prevenção à lava-dinheiro, CFT, etc., para que ele, de fato, sedimente, né, e comprove a capacidade dele em termos profissionais para continuar atuando na área, e também para aqueles profissionais que desejam ingressar aí na atividade de prevenção à lava-dinheiro de uma forma que ele vá se preparar com base no conteúdo programático que a gente vai passar um pouquinho mais para frente aqui, e de fato que ele consiga ingressar na área e consiga exercer seu papel da melhor forma possível. Os benefícios da certificação, a gente entende que ele é um diferencial competitivo em termos de mercado. Eu acho que a gente pode dividir aí em dois grupos. Os benefícios de uma forma mais coletiva. A gente vai ter um reconhecimento do mercado, por parte do mercado, em relação àquele profissional, na medida em que as empresas ou as instituições financeiras verifiquem e comprovem que aquele profissional está preocupado com o autodesenvolvimento, né, com a melhoria contínua do exercício da sua atividade. Reguladores, segundo ponto, eu acho que é uma expectativa, né, dos reguladores, em alguns casos, inclusive, é uma exigência para algumas atividades específicas, né. Tudo isso assim redunda, talvez, né, em relação à sociedade como um todo. Então, pessoas mais competentes e certificadas vão conseguir combater os crimes financeiros de uma forma mais eficaz. Isso aí tudo, obviamente, que redunda numa melhoria na sociedade como um todo. Em termos pessoais, eu acho que a gente pode citar principalmente assim, uma possibilidade maior de encarreiramento, eventualmente uma melhor remuneração, a formação, né, a participação dessa pessoa em redes de relacionamento, fazer de fato um networking mais efetivo e, em última instância, aí uma maior empregabilidade em relação àquele profissional. Diferenciais da certificação oferecida pelo IPLD. A gente vê hoje algumas certificações do setor, né, do segmento PLD-FT. São certificações internacionais, obviamente que elas têm muito valor em termos de reconhecimento também por parte dos profissionais que atuam no Brasil, mas obviamente que elas têm um caráter um pouco mais generalista em termos de abrangência global. Então, é muito difícil você esperar que uma certificação internacional que sirva para atender pessoas que estão em diversos países, ela tenha um foco com base na realidade e na regulamentação de cada país. A CPLD, ainda que ela, obviamente, que ela traga um conteúdo mais generalista no sentido de regulamentação ou melhores práticas, ou aquilo que vem, por exemplo, do GAFI, coisas que vêm de fora, ela tem um conteúdo extremamente forte, voltado para a parte de regulamentação local e realidade local. A prova, né, ela foi elaborada com a participação de profissionais de diversas áreas do mercado financeiro. Então, contou com profissionais dos bancos de varejo, que está aqui representado pelo Mário, arranjos de pagamento pela Silvia, a parte de bancos atacados, bancos de investimento, seguros, câmbio, cooperativas. Então, conseguiu-se abarcar uma gama muito abrangente, né, de atividades que estão aí consubstanciadas num conteúdo programático que está voltado para as normas brasileiras desses diversos reguladores, Bacen, COAF, CVM, SUSEP, etc. Então, acho que esse é um diferencial bastante importante que a CPLD-FT tem em relação às demais certificações. O público-alvo, como a gente já comentou, né, profissionais da área do setor público e setor privado. Aqui a gente apresenta o conteúdo programático. Então, a prova ela é composta de 11 módulos, né? A gente aqui cita talvez alguns de uma forma mais específica, a parte de conceitos gerais. Então, nessa parte a gente vai ter toda a definição, conceito de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, a parte de legislação primeira, segunda, terceira gerações, toda a parte de
avaliação de riscos, alguns tópicos que já vêm, né, inclusive das regulamentações que estão aí para sair, conforme os nossos colegas aqui da CVM, do Banco Central comentaram. O panorama mundial, então, a gente traz também a parte de recomendações do GAFI, muito também da parte relacionada com sanções, embargos, né, que é um componente bastante importante, que também é abordado no módulo 3, terrorismo e financiamento. Então, a gente fala bastante das tipologias que são trazidas aqui na regulamentação brasileira pela circular 3542, Carta Circular 3542, fala bastante de embargos, né, e explora bastante essa parte de embargos e sanções estabelecidas pelas mais diversas entidades, a OFAC, ONU, União Europeia, HMT, então tem um foco também interessante nisso. Conceituação de PEP, né, dentro do critério brasileiro, das diversas regulamentações. Depois vem nos módulos da legislação, então começando com as leis, depois a regulamentação específica de cada um dos reguladores. No módulo 10, que é a parte de práticas de mercado, a gente tem aqui alguns elementos que são mais voltados para assuntos que eventualmente não estejam especificamente expressos nas normas, mas que obviamente que a sua observância vai levar a um cumprimento maior sob uma perspectiva, uma abrangência maior em termos de regulamentação. Ou, por exemplo, KYC, né, todas as suas variantes, né, além do conhecer o cliente, conhecer o funcionário, conhecer seu fornecedor, conhecer seu banco correspondente, parceiro, que também foi comentado hoje pela manhã. Fala bastante também da parte de classificação de risco, metodologias de classificação de risco, que é um ponto bastante importante agora na revisão das normas. A parte de risco país também é interessante, né? A gente, recentemente aí, dentro da minha instituição, a gente estava fazendo uma revisão desse aspecto de risco país, algumas propostas que a gente tem para a matriz, e a gente percebe que tem um conhecimento, né, uma reserva de conhecimento muito grande em relação a isso. A gente acaba tendo que conhecer, por exemplo, tudo que a Transparência Internacional estabelece ou define ou avalia em relação ao Brasil, o Fórum Econômico Mundial. Então, as diversas entidades internacionais que fazem avaliações do Brasil sob a ótica de lavagem de dinheiro, corrupção, sanções ou normas internas que tratem de sanções, se a gente tem uma lista local, se a gente não tem. Então, tudo isso também é um conhecimento que a gente verifica que ele extrapola, né, no primeiro momento, aquele foco de atuação. Então, a gente precisa, de fato, ir atrás e conhecer tudo isso que, em algum momento, em última instância, irão contribuir para um melhor processo de PLD, FT, e aí aqui também, até pensando um pouco num conceito mais amplo, né? A gente, obviamente que a certificação ela é voltada para os tópicos PLD, CFT, e o CFT, obviamente que a parte de embargos e sanções também estão inseridas nesse conceito, mas também aí, pensando já numa perspectiva futura, que eu estou passando a minha opinião pessoal, o meu testemunho pessoal, espero que eu não leve um puxão de orelha aqui da direção do Instituto, né? Mas também pensando mais na questão de crime financeiro, sob a ótica também de anticorrupção, antisuborno, toda a parte de prevenção a fraudes também, que é um conceito que a grande maioria, ou pelo menos uma parte, né, das instituições financeiras já começa a trabalhar sob essa ótica, né? Ou seja, a área de prevenção a crimes financeiros que abarca tudo isso, que de alguma forma essas disciplinas, né, ou esses assuntos, eles estão interrelacionados. Para finalizar, para passar a palavra para o Mário e para a Silvia aqui, aspectos mais práticos da certificação. Ela é a certificação, né, o exame, ele é feito numa plataforma totalmente digital, então ela foi criada para essa finalidade, em linha com as demais certificações que já existem, certificações, como eu falei, de prevenção, lavagem de dinheiro, idiomas. Então você faz a prova diretamente num sistema, né, num software que vai te dar ao final já o resultado imediato da sua aprovação ou não. A prova ela é formada por 100 questões de múltipla escolha,
todas selecionadas de uma forma aleatória, né? Tem um banco de dados que gira, acho que em torno de 300 questões, então são selecionadas de acordo com níveis de dificuldade, numa distribuição mais lógica, né? Entre as questões mais fáceis, médias e mais difíceis. Aqui é importante também ressaltar que as questões as erradas não anulam as certas, então o índice mínimo ele é de 70 questões, ou seja, 70%. Queria também comentar que a elaboração das questões ela foi feita por esses profissionais que eu comentei, das diversas áreas de especialização, e para a elaboração dessas questões foi feito um treinamento com um acadêmico que nos trouxe então todo um background de como elaborar uma questão, né? Às vezes a gente acha que é fácil, né, preparar uma questão, então se trouxe todo esse conhecimento no sentido de elaboração de enunciados, da parte, né, do gabarito, que é a questão certa, dos distratores, que são as questões erradas, de você ter as técnicas para evitar que a resposta já esteja no próprio enunciado. Então tudo isso foi feito de uma forma a tentar trazer uma qualidade maior na elaboração das questões, para que a prova em si seja uma prova qualificada para certificar que aquele profissional de fato esteja apto a trabalhar na área. A duração da prova é de 3 horas e a validade da certificação 3 anos, aqui sendo necessária, né, após esse período, a realização de um novo exame, até para permitir que o profissional ele esteja em constante evolução, principalmente, né, o que foi falado aqui hoje de manhã, a gente tem 2 marcos regulatórios para sair nos próximos meses, né? Então eu acho que é bastante importante que isso aconteça e que a cada determinado período, aqui no caso é o que foi definido em 3 anos, se possa então fazer uma nova certificação, uma nova prova para que se possa atualizar esse conhecimento adquirido nesse período. Bom, acho que para falar assim, de forma geral em relação à certificação era isso. Agora a gente vai ter a palavra aqui da Silvia e do Mário, representando os segmentos aí que eu comentei. O Mário atuando aí na atividade do banco que tem todas as linhas de negócio, mas focado aqui na parte mais do banco de varejo, e a Silvia na parte de arranjo de pagamento. E depois a gente vai ter um espaço ao final para perguntas sobre a certificação. Passo a palavra para a Silvia. Boa tarde, gente. Eu queria começar a fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem aqui começou a trabalhar com PLD porque foi colocado lá na área de PLD? Tá. E quem aqui, de fato, teve a oportunidade de primeiro estudar para daí se candidatar a uma posição que era voltada a PLD? Tá, bem menos gente, tá? Então, assim, eu também, tá? O meu testemunho é assim, um dia alguém achou que ia dar muito certo eu trabalhar lá no DRCI do Ministério da Justiça, porque eu tinha um background em crime financeiro, e eu falava francês. Eu só fui convocada para trabalhar lá porque eu falava francês, tá? Então, assim, crime financeiro tem um monte de especialistas, mas precisava. Então, fui. E aí, depois disso, passou um tempo, aí eu tive a felicidade de me levarem para o COAF. Também trabalhei um tempo no COAF. Então, desde 2007, eu construí o meu conhecimento de PLD estudando igual uma louca para não passar vergonha nas reuniões que o Ministério da Justiça e da Fazenda me mandavam participar. Tá? Então, assim, aprendi com os colegas que já estavam lá há mais tempo, né? Óbvio. E autodidata total, né? Graças a Deus, deu muita, assim, foi uma coisa que eu gostei, eu de fato me empenhei. E até que um belo dia eu decidi enfiar a cara para o setor privado. E aí hoje, então, eu trabalho numa grande bandeira internacional. E para trabalhar nessa bandeira, precisava ser certificado. Tá? Então, assim, a minha experiência com certificação internacional apesar de eu já ter, naquela época, quase 10 anos de conhecimento no tema de prevenção à lavagem de dinheiro, para eu trabalhar nessa multinacional de cartão, eu tinha que ter uma certificação. Até porque é quase uma exigência do regulador americano, tá?
que tenha um percentual X dos empregados daquela empresa que sejam certificados. Por quê? Porque não tem como controlar também se de fato aquelas pessoas conhecem do assunto ou não conhecem, né, do assunto. O mínimo é com uma certificação. Então, eu queria dar um testemunho para vocês nesse primeiro aspecto, isso, tá? Que a gente é colocado para trabalhar lá, e aí depois você tem que correr atrás, tem que se desenvolver, tem que meio que estudar sozinho, vai aprendendo, faz um workshop, faz um congresso, né? Participa de um congresso, vem aqui, escuta o regulador falar, que é super interessante, mas o regulador não está lá no dia a dia, né? Ele coloca lá na regulação lá que é para fazer uma avaliação interna de risco. Quem aqui se sente apto para dar uma consultoria para um outro para fazer uma avaliação interna de risco? Uau! Eu chamei já todos os Big Four aqui, para o cara me apresentar um mínimo de um projeto de uma abordagem baseada na avaliação interna de risco. Não tem ninguém que consegue fazer. Tá? Então, assim, a importância da certificação, a gente já traz esse tema dentro da certificação brasileira. Por quê? Porque nos Estados Unidos, nem vou usar os Estados Unidos de exemplo, vai. Na Colômbia, a abordagem baseada em risco já é obrigatório há 10 anos. Na Colômbia, tem muito mais profissionais de PLD disponíveis e certificados que aqui no Brasil. Então, o fato do IPLD trazer essa possibilidade de certificar faz com que o regulador também, né, porque eu acho que é um movimento natural quando os países vão refinando as suas regulações, um movimento natural de que no momento em que ele vai conhecer a estrutura organizacional do compliance de uma empresa, que ele se sinta confortável que ali tem profissionais que de fato conseguem fazer um trabalho razoável, na área de PLD, né? Porque vai ter um monte de gente sênior, tá? Quem aqui já participou de um monte de congresso? A gente sempre vê, e eu falei para o Joaquim hoje, a gente sempre vê as mesmas pessoas, né? Então, é ótimo, eu adoro, amo eles todos de paixão, aprendi com eles todos, mas e o futuro, gente? Eu, como profissional de instituidor de arranjo de pagamento, a gente tem uma regulação bem específica, não sei, talvez a pessoa que é da Cielo, que está aqui, a pessoa que é da indústria de pagamento conheça, que é assim, a gente tem que fazer um escalation do que é nossa obrigação de PLD, tá? Então, por exemplo, eu tenho regras que o emissor do cartão tem que cumprir e eu tenho regras que o adquirente, que é a aceitação, né, a Cielo, por exemplo, tem que cumprir, tá? Quando eu vou avaliar novos participantes do mercado de pagamento que estão chegando, por exemplo, tem um monte chegando no Brasil, tá? Vou dar um exemplo para vocês, tem um monte chegando no Brasil. E aí eles chegam e falam, bom, a gente quer ter a homologação da bandeira para emitir cartão no Brasil. Eu falo, legal, então está aqui seu conjuntinho de regras de PLD que você tem que cumprir, eu preciso ver a sua política de prevenção à lavagem de dinheiro, eu preciso ver o seu organograma. Quem é a sua área de compliance, né? Quem é responsável por compliance na sua empresa? E a primeira pergunta que eu recebo de volta é, você tem alguém para me indicar? Porque meu headhunter aqui, eu sou uma empresa chinesa, eu sou uma empresa alemã, eu sou uma empresa, sei lá o quê. Meu headhunter aqui no Brasil, ele não consegue encontrar. E como é que o cara consegue me encontrar? No LinkedIn, por exemplo, os headhunters. Porque está lá a minha certificação internacional na minha assinatura. É por isso. Por quê? Porque eles se sentem minimamente confortáveis que se eu tenho essa certificação internacional, vou conseguir dar um suporte para a empresa que está chegando no mercado, tá? Então, o meu testemunho que eu queria dar é esse, assim, daqui a pouco, a certificação em PLD, essa internacional é carésima, não é adaptada para o mercado brasileiro como é a certificação, a nossa CPLD aqui. Daqui a pouco, headhunters vão se basear nessa pesquisa de mercado na certificação nacional, né? E aí também
não sei se os reguladores ainda estão aí, que também é um ponto interessante. Por exemplo, tem reguladores em países que até para você trabalhar com esse tema no regulador, você tem que ter uma certificação. Em Singapura é assim, por exemplo. Tá? Então é muito mais fácil identificar esses profissionais do mercado que aqui no Brasil. E outro ponto importante da certificação aqui é que vai dar a possibilidade de quem não atua nesse mercado e não foi colocado lá, né? A pessoa pensar, puxa, eu tenho interesse nessa área, de repente eu trabalho num lugar que não necessariamente vão me colocar nesse tema, mas as oportunidades para trabalhar com PLD na indústria de pagamento gigantes. O Alexandre mencionou aqui de manhã, instituição de pagamento, facilitador de pagamento, isso que eu comentei com vocês, chinês, alemão, não sei o que, é tudo do ramo de pagamento, estão vindo para o Brasil e não tem profissionais qualificados disponíveis no mercado que eles se sentem confortáveis para contratar, tá? O mercado está ampliando de uma forma assim que eu vejo e eu também tenho dificuldade em recomendar pessoas, porque é a primeira vez que eu trabalho no setor privado, né? Eu trabalhava no setor público. Então, como eu também não conheço o trabalho da pessoa que já trabalha no setor privado para eu recomendar, por exemplo, tá? E eu acho que essa certificação nacional vai fazer com que novas pessoas que se interessam pelo tema, se estudar, consegue, e aí você tem o mínimo do conhecimento para você entrar nessa área, e quem já tem, você além de colocar no seu currículo que você tem anos de experiência nessa área, você inclusive tem uma certificação, né? Isso vai fazer com que as pessoas te achem de uma maneira mais fácil. Agora, tem que estudar, gente, tá? A gente montou, então, nós três aqui montamos pedaços da prova, tem mais gente aqui que também montou pedaços da prova. Eu, quando fui fazer essa certificação internacional, eu já tinha 10 anos de prevenção à lavagem de dinheiro no COAF, no DRCI, e eu estudei 6 meses. Porque quando chegava lá nas perguntas de prevenção à lavagem de dinheiro no setor CVM lá, meu Deus do céu, né? Então, assim, o Marquinhos não me ensinou direito. Então, assim, tem um material para estudar. O objetivo, a prova, ela não é fácil, porque o objetivo não é sair certificando qualquer um. O objetivo é que, de fato, a gente consiga identificar no mercado as pessoas que minimamente se prepararam para fazer aquela prova e que tenham interesse, não é só para ter o CPLD na sua certificação, né? Esse é o testemunho que eu queria trazer. Mário? Boa tarde a todos. Acho que, igual meus companheiros aqui, assim, quando o Alexandre fez a pergunta no início dos trabalhos, assim, eu também sou contemporâneo da época do Alexandre, do Orciliano. Na minha época não se pensava em ter certificação, mas pela minha carreira eu acho que eu acabei dando sorte, porque sou bancário aí há 34 anos, acho que isso é uma espécie meio que em extinção hoje em dia, né? E minha carreira comecei trabalhando em rede de agências, aprendendo bastante do dia a dia de agências, depois me tornei auditor, aí já se passaram aí em torno de 14 anos, e essa diferença aí da minha atividade bancária foi desempenhando funções dentro de prevenção à lavagem de dinheiro. Isso, claro que me deu N oportunidades, porque eu trabalho numa instituição que está sempre na vanguarda, quer seja de sistemas, quer seja cumprindo regulamentação. Então, assim, eu sempre fui desafiado a sempre me atualizar, né? E me deu várias oportunidades. E eu acho que, assim, quando eu recebi o convite para trabalhar em conjunto com os colegas aqui no IPLD, eu acho que eu tenho um conhecimento, e eu fiquei muito contente que eu tenho um conhecimento que eu posso compartilhar, né? Porque isso, hoje em dia, infelizmente, a gente ainda não tem um curso
acadêmico que minimamente dê algum dado técnico, alguma formação técnica para esses profissionais. O máximo que a gente enxerga por aí ainda é algo voltado para o jurídico, mais para sistemas processuais, etc. E todos os acontecimentos históricos e vem lá desde, não digo Banestado, né? Peguei o finalzinho, né? Mas de lá para cá, em operações da Polícia Federal, com mais foco nos últimos 5 anos, né? Onde tivemos oportunidades de identificar N formas de lavar dinheiro e formas bem sofisticadas, né? E é esse conhecimento vindo aqui para o IPLD que eu tento passar para as pessoas. Dessas formas foi fazer parte aí da comissão de certificação, onde eu fui responsável por elaborar as questões de casos práticos, né? Fazendo aí um compilado aí da experiência que eu tenho de vida, um compilado dos cases do COAF, situações que saíram na mídia. Corroboro aqui com a ideia da Silvia, assim, a prova não é fácil mesmo. Cada questão tem 5 alternativas, né? Algumas delas 3 alternativas corretas, e aí vai, né? Ainda no IPLD eu tenho a oportunidade de participar de workshops, né, de alguns assuntos específicos, para a gente tentar passar um pouco do nosso conhecimento para os profissionais que estão aí no mercado, iniciando, passando esse know-how. E de fato, essa experiência, eu tive uma experiência muito recente no exterior, e digo que mesmo o conhecimento que a gente tem aqui, tupiniquim, vamos chamar assim, né? Conhecendo o conceito da prevenção à lavagem de dinheiro, a forma como os criminosos atuam, a gente consegue atuar em qualquer mercado, né? Assim, tendo um pouco de perseverança, de você ir buscar informação, você consegue atuar e replicar esse conhecimento em qualquer mercado, porque o crime organizado não escolhe país para atuar. Isso é bem interessante. Acho que o pessoal já falou bastante aqui da certificação. Eu acho que isso aqui é um diferencial, né? Não é tudo, porque isso dá um pequeno embasamento para a pessoa que se certifica. Eu creio que daqui para frente, dada a necessidade de regulamento, de regulação, necessidades das fortes ações de Polícia Federal, Ministério Público, as instituições tendem a dar mais importância para essa nossa atividade. Tenho certeza disso. E essa certificação, eu acho que ela é um dos primeiros sinais de uma pessoa que a gente possa investir, né? Porque minimamente algum dado técnico, alguma informação essa pessoa conseguiu absorver de todos esses 11 itens que são abrangidos na nossa prova, né? E também para uma empresa que busca um profissional no mercado, eu creio que dá uma certa, eu não digo segurança, mas pelo menos de você no mar acertar com um único tiro de arpão uma pessoa que pode no futuro se tornar um profissional como todos nós que estamos aqui, né? Eu recomendo que, como a Silvia disse, assim, estudem, porque a prova de fato não é fácil. A gente sabe o quão difícil é essa nossa atividade. Não dá para ser um aventureiro nessa nossa atividade, porque é uma posição de muita responsabilidade. Eu já fui responsável pelo monitoramento dessa instituição que eu trabalho hoje. É desafiador. E você confiar naquele analista que dia após dia enxerga um alerta,
e baixa ele como não suspeito, é difícil. Não dá para brincar com a sorte. Acho que a base é a base, né, gente? Vocês imaginam... Bom, o Mário está 34 anos no banco. Imaginam eu que vim do setor público, do setor privado, aí eu sabia tudo do lado de lá, né? Sabia como é que o COAF supervisionava, como é que ele fiscalizava, que documentos que ele pedia, que estava escrito na regulação, o que discutia lá na ENCLA para regulação nova. E daí eu cheguei numa empresa que, óbvio, por ser global, ela já tinha um programa, tá? Só que aí, num determinado momento, a gente teve que... né? Tive que desenhar um programa novo para a Colômbia, tá? Porque era um momento em que a empresa em que eu trabalho ia ser regulada diretamente na Colômbia. E eu sentei e falei, ok, agora é a hora do vamos ver, né? Porque eu vou ter que tudo que está escrito na regulação, e é isso que um pouco, assim, a formação jurídica ajuda, mas a minha chefe, que é uma grande conhecedora de PLD, ela é estatística, para vocês terem uma ideia. Então, de fato, não interessa, né? Assim, qual é a sua formação prévia. Assim. Eu cheguei, eu falei, agora eu tenho que sentar e conseguir interpretar o que está escrito aqui em ferramentas, procedimentos, pessoas, né, etc. E aí, como a base era muito boa, ajudou na hora de implementar. Deu certo, o regulador colombiano chegou lá, olhou, falou qual é a ferramenta, como é que é o decision making dessa ferramenta, o escalation, não sei o que, etc, etc. Deu certo, tá? Acho que foi o meu primeiro grande teste, assim. Mas a base não sendo forte, você não consegue montar um programa de fato do zero, que eu acho que a indústria aqui no Brasil vai exigir bastante. E uma outra coisa que eu queria comentar com vocês também é assim, que é só a base, né? Que a experiência, óbvio, se vocês conseguirem, quem já tem a experiência e precisa certificar a sua base, uma coisa muito interessante, e também queria contar até um caso prático aqui para vocês, que eu fui também fazer uma espécie de auditoria numa financeira lá no México, tá? Aí eu cheguei lá no México e tinha que olhar para o programa de prevenção à lavagem de dinheiro daquela financeira mexicana e medir um pouco a efetividade daquele programa para a indústria do cartão, né? Tá, então, bom, essa empresa usa a marca do cartão da empresa que eu trabalho, essa financeira usava a marca, e a gente chegou lá e falou, bom, agora a gente tem que olhar, testar um por um, e eu acho que isso é uma ótima experiência, e quando você passa por todos os temas que tem na CPLD, é exatamente esse nível de experiência e conhecimento que ele quer te dar. Então, quando chegou lá, eu fui, vamos lá, então deixa eu ver como é que está estruturado aqui o seu procedimento, ou conheça seu cliente. Né? Qual é a ferramenta que você usa, qual é o decision making, qual é o escalation, não sei o que, etc, etc. Fui item por item dos princípios básicos, tá? De prevenção à lavagem de dinheiro. Agora eu quero ver como é que é o seu monitoramento de transação suspeita. Eu tenho esses cartões aqui, eu quero ver como é que você está monitorando esses cartões aqui, que a gente já tinha olhado o KYC, do diligence, aí fomos indo por todos os princípios até chegar no monitoramento de transação suspeita. E quando chegou nesse momento, a compliance officer, tá, dessa financeira, ela me mostrou as transações, eu olhei e falei assim, nossa, mas você considera que isso aqui é normal? E daí ela falou, ué, por que não é normal? Aí eu falei, não, vamos juntar ABC aqui, né? Vamos juntar aqui o conhecer seu cliente com o seu due diligence, com a movimentação desse cartão aqui e tal. E no fim, pessoal, para resumir, a própria financeira meio que estava lavando o dinheiro dela mesma, assim. Não sei exatamente o que os donos dessa financeira faziam, tá? Mas era uma financeira que praticamente lavava dinheiro dela mesma.
usando o sistema de compensação e liquidação, e a gente se deu conta em 2 dias. Tá? Eu e mais um colega meu, que veio de Nova York na área de monitoramento de transação para fazer esse trabalho no México. Então, assim, é a base. Por quê? Porque ele foi muito focado, meu colega foi muito focado no monitoramento de transação, tá? E daí, como ele foi focado nisso, ele já sabia mais ou menos o que estava suspeito, eu fui focada no programa como um todo. Então, deixa eu ver como é que está funcionando aqui a sua análise de risco desse cliente, desde a ligação do conheça seu cliente dele, com o monitoramento que você faz, com o due diligence, né, de uma forma integrada. E, enfim, nós saímos do México, quando a gente se deu conta do que estava acontecendo, o nosso chefe mandou a gente pegar o primeiro avião para ir embora do México, e essa financeira perdeu a licença de emitir cartão da bandeira em que eu trabalho. Então, assim, a base é o essencial para você conseguir construir esse conhecimento que vem depois, né? Aqui, na nossa CPLD, por exemplo, eu considero, em comparação à certificação internacional, que a gente já trouxe para ela toda essa parte de pagamentos, que na certificação internacional ainda está bem superficial, né? Então, o nosso já está bem voltado para a regulação brasileira. Isso para dizer que tem que estudar a base, né? Mas isso não vai invalidar, porque vocês viram que a prova tem a parte de conhecimentos técnicos, né? Então, tudo que quem trabalha no dia a dia, já trabalha com esse tema no dia a dia, vai conseguir complementar, vai conseguir ver, né, a parte teórica, digamos, com o que vocês têm que fazer na prática no dia a dia. Acho que é isso. Obrigado, Silvia. Obrigado, Mário. Acho que para a gente fechar, antes temos 2 perguntas aqui, que eu posso trazer também. Eu acho que é bastante importante e até interessante, né, você verificar quando um profissional começa a atuar numa determinada área, trabalha por algum tempo, às vezes até anos, e em algumas situações ele, de fato, ele executa adequadamente aquela atividade, mas ele não tem uma fundamentação teórica, ou ele às vezes não sabe por que ele faz aquilo, de onde está definido, onde está escrito. Então, acho que você conseguir, depois de algum tempo, por meio de uma certificação, por meio de um estudo, né, do conteúdo programático, do guia de estudos que vocês vão poder consultar no site do PLD, você de fato materializa aquela tua atividade, aquela experiência prática por meio de uma fundamentação teórica. Então, acho que isso também esse é um aspecto bem importante da certificação, onde você é obrigado, né, você tem que de fato buscar esse conhecimento teórico para poder fazer a prova. A gente está vendendo a certificação aqui, gente, mas não tem fins lucrativos, tá? Então, a gente está vendendo mesmo como profissionais do mercado, e a importância que a gente enxerga do impacto que teve para nós sermos certificados. Okay. Obrigado, Silvia. Nós temos 2 perguntas para fechar já, para não atrasar o próximo painel. A primeira é do Marcel Bellini, da Paygo Meios de Pagamentos. Para mim aqui a pergunta seria: qual a duração da certificação e o valor do investimento? A duração a validade, né, da certificação é de 3 anos, a duração da prova é de 3 horas. Os valores do investimento: a realização da prova por não associados, né, é de R$ 1.400. Se você for associado para fazer juntamente com a prova, R$ 1.200. A associação a prova para associados é de 980, né? Então, não associados 1.400, associados 980, e a anuidade do IPLD é de R$ 220. A segunda pergunta que nós temos aqui para a Silvia é da Sandra Bolfer, da Stone Pagamentos. Pergunta: onde podemos encontrar material de estudo para a realização da certificação? Pode responder. Basicamente, o material, né, existe esses são esses tópicos que a gente passou aqui, né?
eles estão, de fato, indo em mais detalhes no próprio site, onde você vai ter para cada um daqueles 11 módulos a definição exata do conteúdo de cada módulo. Então, para a parte de conceitos gerais, panorama internacional, panorama mundial, tem os tópicos, alguns sobre os quais eu falei aqui, e a parte regulamentar, então, toda a legislação e todas as normas do Banco Central, SUSEP, CVM, etc., todas elas constam do guia de estudos que é divulgado no próprio site do PLD. Tem textos de referência também, Alexandre? A gente montou as perguntas, mas a gente também precisa da ajuda dos universitários. Bom, só para complementar aqui a colocação dos colegas, eu estou muito orgulhoso de vocês, viu? Neste primeiro momento, foi uma decisão da comissão de certificação, nós entendemos que não seria adequado que nós desenvolvêssemos uma apostila que poderia ser utilizada para fins de estudo. Então, qual foi a decisão? Existe lá um guia de referência de estudos, então aqueles 11 módulos que o Areias se referiu, existe um detalhamento dos tópicos e as únicas referências que nós fazemos são as respectivas leis e regulamentações, né? Ou, eventualmente, recomendação número 4 do GAFI. E todo esse material está disponível na internet, né? É uma forma de incentivar o profissional que pesquise, né, diversas fontes de referência, possa se preparar, mas eu estava conversando agora mesmo aqui com o Marques, e ele já me deu o apoio, então eu vou anunciar, a gente deverá sim desenvolver uma cartilha, um material que servirá como base para a preparação para o exame, ok? Isso deverá acontecer ainda este ano, né, Orciliano? Então tá bom, pronto. Ele acabou de confirmar aqui. Não, aqui diretoria especialista disse que vai dar um apoio para a gente. Ótimo. Ok? Dá mais trabalho para a gente aqui, né? Pessoal, muito obrigado então pela atenção. A gente, espera ter trazido aí algumas informações importantes para que vocês se motivem, se incentivem a fazer a certificação e contem com o apoio do Instituto no desenvolvimento aí dos trabalhos de vocês. Muito obrigado.